Já se passaram mais de 15 anos desde que havia posto os pés na Cidade Eterna pela primeira vez. As memórias, mesmo que vívidas, pareciam ser de uma outra vida, um outro tempo. Dessa vez, te levarei para um passeio por um verdadeiro labirinto formado por alguns dos prédios históricos mais significativos da humanidade, condensados numa cidade que abriga um país, abraçando-o através dos muros da cidade sagrada. Roma e o Vaticano, eternos nos pequenos detalhes. Me pergunto se passei pelos mesmos lugares por onde meus ancestrais andaram, se segui seus passos. Será que tinham ideia dos lugares que os caminhos de Roma os levariam? Que imaginaram que eu, um descendente, pudesse voltar aqui guiado pelos ecos de minha própria história? Quem sabe? Vamos descobrir? Essa parte da viagem começou na maravilhosa cidade de Istambul, na Turquia, onde a gente se divertiu muito. Não deixe de assistir a nossa série de vídeos sobre Istambul, Dubai e Abu Dhabi, tá, pessoal? Bom, a gente deixou o aeroporto de Ataturk e de repente, cabum! Estamos em Roma. Ficamos hospedados no Hotel Verona, um 3 estrelas localizado a 1 quadra da belíssima igreja de Santa Maria Maggiore. So I'm on half an elevator. Bom, eram 3 estrelas, então não deixe de assistir a nossa resenha desse hotel, tá, pessoal? Tá no canal. Oi, meu nome é Rodrigo, adivinha onde a gente tá hoje? Em Roma. Muito legal, olha isso. Ih, meu, a gente já sabe. Bora lá com o pessoal flutuante. Você ouviu o que eu vi? O que foi? Um indiano voador. Sentado no vento. É o segundo que a gente vê no caminho pro Coliseu. Então, ó, essa é uma nova pra mim. Da outra vez que eu vim em Roma, não... segurando a força no braço. Te fala porcaria, ó. Nós estamos te levando no Coliseu. Olha lá. Atualmente, Roma é muito mais multicultural do que quando eu estive aqui há 15 anos atrás. O que não deixa de ser muito legal. Como se diz em Portugal, é muito fixe, pá. Bom, isso foi uma grande surpresa pra gente. Agora, Roma conta com uma população ainda mais diversa do que antigamente. Não com apenas turistas do mundo todo, mas também habitantes de todas as partes do globo. Bom, isso aí você sabe o que é, né? O Coliseu. A gente já vai entrar ali, mas antes a gente vai pro Fórum Romano. Vem comigo. O Fórum Romano e o Monte Palatino estão localizados no centro de Roma. Ambos se encontram no mesmo sítio arqueológico, e seu acesso se dá pela compra de apenas um único ingresso. Assim, se pode andar livremente pelas duas atrações. Esse mesmo ingresso também dá acesso ao Coliseu, que, como vocês sabem, fica bem aqui do lado. O ingresso para essas 3 atrações é válido por 2 dias, mas só permite uma entrada por atração, então preste atenção. Assim como o Coliseu, o Fórum Romano também conta com Fast Track, que pode ser adquirido por um custo adicional, claro. Assim, você não fica horas nas enormes filas. Mais detalhes sobre preços e ingressos estão nos links da descrição. Os preços dos ingressos podem variar de acordo com o tipo de passeio, claro. O ingresso padrão custa 16 euros. O ingresso com audioguia custa 26 euros em média. Um passeio pela Roma Antiga durante a noite custa em média 70 euros. Agora, se você optar por adicionar a isso as câmaras subterrâneas, então o passeio acaba ficando por 104 euros em média. 104 euros. Bom, pesquise e veja qual o melhor ingresso e o melhor tipo de passeio para você. Como você sabe, os preços variam muito. This place is amazing. Sorry to say that, but it's true. Nossa, é incrível estar aqui. Eu tô no Fórum Romano, né? Logo em frente ao Coliseu. E
Eu fico sem palavras, porque esse lugar é de uma importância para a história mundial impressionante. Aqui era o Fórum e o nosso sistema legal no Brasil e em vários outros países, né, tem origem aqui. Eu fico pensando como é que era esse lugar, né? Aqui hoje você só vê as ruínas. É impressionante. Impressionante mesmo. O Fórum Romano é uma praça retangular cercada pelas ruínas de alguns dos prédios mais importantes da Roma Antiga. Durante séculos, o Fórum foi o centro da vida pública romana. Por aqui, haviam as famosas cerimônias militares chamadas de cerimônias triunfais. Além disso, haviam eleições, feiras, discursos públicos, eram realizados julgamentos criminais e confrontos entre gladiadores. O coração de Roma, como o Fórum é chamado, é considerado o ponto de encontro mais conhecido em toda a história humana. Suas ruínas dão uma pequena ideia do esplendor que o lugar foi durante a Antiguidade. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é uma estrutura oval localizada no centro de Roma. Construído em concreto e areia, é o maior anfiteatro já construído na história. A sua construção começou entre os anos de 72 e 80 a.C. Entre os anos 81 e 96, algumas alterações foram realizadas. Desde a sua fundação até o primeiro século, todas as alterações foram implementadas por imperadores da dinastia Flaviana. A capacidade do Coliseu Romano é estimada entre 50 e 80 mil espectadores, e sua audiência média girou em torno de 65 mil pessoas no decorrer de sua história. O anfiteatro foi usado para eventos como simulações de batalhas marítimas, caçadas a animais, execuções, dramas e outras peças teatrais baseadas na mitologia clássica, encenações de antigas batalhas e lutas entre gladiadores. Apesar de ter sido saqueado por ladrões de pedras e sofrido com diversos terremotos, o Coliseu Romano continua de pé como um dos maiores símbolos de Roma e da Itália. Tanto que no ano de 2007 ele foi eleito uma das 7 novas maravilhas do mundo. Isso se deu por voto popular. O nome Coliseu, segundo a história, veio de uma enorme estátua de Nero que se localizava nos arredores do anfiteatro. Se sabe que seu design foi inspirado no famoso Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A estátua de Nero ficou de pé por muitos séculos, inclusive durante grande parte da era medieval. Tanto que a ela eram atribuídos poderes mágicos. O nome Coliseu era então usado em referência à estátua e não à arena ou anfiteatro Flaviano. No ano 1000, bem após a queda da estátua de Nero, o nome Coliseu finalmente passou a designar o local do anfiteatro, já que algumas décadas haviam se passado e ninguém mais lembrava da estátua. Hoje em dia, apenas a base da estátua se encontra de pé. Ela está localizada entre o Coliseu e o Templo de Vênus e Roma. Conforme o latim foi se desenvolvendo em outros idiomas, o Coliseu começou a ser chamado por diferentes povos latinos ao redor da Europa por nomes um pouquinho diferentes uns dos outros. Por exemplo, El Coliseo em espanhol, Le Colisée em francês, Il Colosseo em italiano, Colosseum Mul em romeno e O Coliseu em português. No segundo dia, a gente decidiu ir com muito mais calma e andamos sem direção pré-definida, deixando com que a cidade nos guiasse através do coração. E assim, observamos artistas de rua e tentamos entender o ritmo da cidade através das pessoas que a compõem, observando-as. Degustamos as belezas de cada local até os menores detalhes, e a história estava por toda parte, aglutinada ao redor de belas praças adornadas por monumentos antigos e por fontes que saciam muito mais que a sede. Elas nos contam sobre a nossa própria história. Perceber o quanto Roma é linda de diversos ângulos foi incrível pra gente. Sabe que é muito comum aqui em Roma? Você vê as pessoas fazerem isso, ó. Tomar água na bica. Que delícia, tem um monte espalhado pela cidade. Então, horas depois de caminhar sem rumo, nós decidimos consultar o mapa e encontrar um dos meus lugares favoritos em Roma, o Panteão. Vem com a gente! Olha! Guess what's coming next? Pantheon.
Almost 2,000-year-old building. It's incredible. O Panteão é o prédio da Roma Antiga que se encontra hoje em melhor estado de conservação. Seu nome tem origem grega e significa Templo de Todos os Deuses. Ele tem sido usado como uma igreja dedicada a Santa Maria e os Mártires desde o século VII e está localizado na Piazza della Rotonda. Por volta de 6 milhões de pessoas visitam o Panteão Romano todos os anos. Tá, aqui é um privilégio, né? O Panteão é considerado um edifício extraordinário, não apenas pelo seu tamanho incrível, mas também pelos seus quase 2.000 anos de história e pelo seu design inovador. It's one of the most amazing buildings in Europe, if not in the world. It's so old. It's older than most countries, in fact. Até a Era Moderna, sua cúpula havia sido considerada a maior já construída, um título que foi seu por mais de 1.300 anos. As 16 colunas que constituem o pórtico do edifício são provenientes do Antigo Egito, de onde veio o obelisco da fonte também construído ali no meio da praça. Cada um deles tem 11,8 metros de altura e 1,5 metro de diâmetro e pesam 60 toneladas cada um. As portas da entrada do Panteão são feitas de bronze e têm 7 metros de altura. São gigantescas. O interior tem um formato cilíndrico coberto pela famosa abóboda, que até hoje é considerada a maior cúpula já feita de concreto não reforçado do mundo. No meio dela fica essa estrutura redonda chamada de óculo, por onde entra a luz natural. A gente tá dentro do Panteão. Lê. Todos os anos, no dia 21 de abril, dia da fundação de Roma, o sol bate no interior do Panteão e causa um efeito que reflete muita luz sobre a praça. Nas comemorações da Roma Antiga, quando o imperador discursava ali, as pessoas associavam esse fenômeno à proximidade do imperador com os deuses. 2 reis italianos estão sepultados no Panteão, Humberto I e sua esposa Margarida de Saboia e o rei Vittorio Emanuele II. Apesar dos seus quase 2.000 anos de idade, o Panteão se encontra em um excelente estado e ainda é de longe um dos prédios mais emblemáticos do planeta, não só por sua arquitetura, mas também por sua engenharia. Bom, o dia estava bem nublado, mas esse lugar fica ainda mais bonito sob céu azul. Olha só que beleza! Ei pessoal, então, depois de andar tanto, a gente tá ficando com fome. Que tal uma paradinha pro almoço, hein? Comida italiana! Bora comer! Olha, muito pequeno. Olha o pratinho do Leandro. Tá na Itália pra comer bem, menino. Valha-me Deus, o que tá acontecendo? Ainda bem que eu pedi uma pizza. O almoço saiu por 12 euros para cada um, incluindo as bebidas, tá? Huge. Depois do almoço, a gente andou até o famoso Castelo Sant'Angelo, que fica às margens do rio Tibre. De acordo com a lenda da fundação de Roma, os gêmeos Rômulo e Remo viveram aqui, nas margens deste rio, onde foram amamentados por uma loba. Essa é apenas uma de uma série de lendas que descrevem os primórdios da fundação de Roma e do surgimento do Império Romano. As esculturas e pinturas dos gêmeos sendo amamentados por uma loba são famosas no mundo todo. Bora pro castelo?
Originalmente construído no ano de 135 pelo imperador Adriano como um mausoléu para ele e sua família, o Castel Sant'Angelo teve sua função alterada no século V, quando passou a ser uma fortaleza militar integrante do que era conhecida como a Muralha Aureliana. Idiota, idiota! O seu nome atual remonta ao ano de 590. Na ocasião de uma grande epidemia de peste bubônica que assolou Roma, o Papa Gregório I afirmou ter visto o arcanjo Miguel sobre o topo do edifício guardando sua espada, o que indicava o fim da peste bubônica na cidade. Para celebrar esta ocasião, uma estátua do arcanjo foi construída no topo do edifício. Na era medieval, esta foi a principal fortaleza papal. We're going now to Castello Sant'Angelo. Foi aqui que o Papa Clemente VII ficou praticamente aprisionado enquanto o imperador romano Carlos V saqueava a cidade no ano de 1527. Durante a Renascença, vários papas acrescentaram ao edifício luxuosas obras de arte, que foram executadas pelos maiores artistas de suas respectivas épocas. Também quero. Com o passar dos anos, o castelo serviu como lugar onde eram guardados os tesouros papais, assim como mantimentos a serem utilizados pelo Papa em caso de invasões ou guerras. Também foi utilizado como prisão e como lugar onde eram realizadas execuções de presos políticos e religiosos. O castelo contém salões luxuosos, adornados por obras de arte dos maiores artistas de seu tempo. O castelo abre de terça a domingo das 9 da manhã às 7h30 da noite, mas atenção, a bilheteria fecha às 6h30 da tarde, então fique ligado para não aparecer por lá logo após o fechamento da bilheteria, tá? O ingresso custa em torno de 10 euros por pessoa, mas no primeiro domingo de cada mês, a entrada não apenas do castelo, mas de todos os monumentos principais de Roma é grátis. Pesquise bem antes de realizar a sua viagem, pois assim você pode economizar um bom dinheiro. Vou dar mais uma chance pra você adivinhar onde a gente tá agora. 1, 2. Tá atrasado, hein, meu filho? Pra onde a gente vai agora? Será que é pra cá? Será que é pra lá? Não. 1, 2, 3 e... A gente tá aqui na Piazza Colonna, em Roma, e tem vários lugares com protesto escrito aquilo ali, ó. Riportiamo a casa i Maro. Mas eu não sei o que significa, enfim. Depois a gente vai tentar saber o que é. Que lindo. Significa trouxemos os marinheiros de volta. Estavam fazendo um protesto relacionado à marinha. Essa coluna da Praça da Coluna é incrível, ela é totalmente trabalhada. Pena que não dá pra ver aqui. Tem muita coisa ali esculpida. É impressionante o trabalho. A Piazza Colonna ou Praça da Coluna recebeu esse nome devido à famosa coluna de Marco Aurélio, que está aqui de pé desde o ano 193. No ano de 1589, o Papa Sisto V colocou sobre a coluna a famosa estátua de São Paulo. Isso aconteceu porque nesse ano a coluna foi reformada e sinais de fés pagãs foram removidos da coluna. A estátua de São Paulo no topo dessa coluna foi uma reafirmação da fé cristã. As esculturas presentes na coluna retratam campanhas militares contra povos germânicos em regiões que hoje chamamos de Áustria e Hungria, desenvolvidas por Marco Aurélio na época. O trabalho artístico ficou magnífico. Agora a gente vai da Piazza Colonna até, ó, a Piazza di Montecitorio. Piazza di Montecitorio. Aqui, ó. Bom, logo ali do lado se localiza uma praça monumental chamada Praça de Monte Titorio. O Monte Titorio é uma das menores colinas de Roma, e nessa praça é também onde fica localizada a Câmara dos Deputados do país. Fica aqui nesse palácio, chamado de Palácio de Monte Titorio, e foi projetado por Lorenzo Bernini. No meio da praça você vai ver um obelisco egípcio trazido por César Augusto para a instalação de um belíssimo relógio de sol. É muito legal, gente. E aí, o que você tá achando? Muito. Não é muito bonito?
O que é o melhor de Roma? Que você vira uma direita ou vira uma esquerda, sempre tem uma coisa incrível. E sempre tem um obelisco egípcio atrapalhando a sua foto, não é? Todo lugar tem um obelisco egípcio atrapalhando a sua foto. Atrapalhando? Eu falei atrapalhando. Esse é um tipo. O melhor de Roma pode ser visto em suas lendárias praças. É onde tudo acontece, gente. É onde você vai encontrar belos cafés e restaurantes e ver gente do mundo todo. Vai beber água da bica, vai admirar a beleza e a história não apenas da cidade, mas de nós mesmos. Essa é uma das minhas praças favoritas em Roma. Eu falei dela no capítulo sobre o Panteão. Se chama Piazza della Rotonda. It's amazing, look at the square, amazing. Essa praça aqui se chama Piazza Barberini. Esse nome veio de um palácio do mesmo nome que foi construído aqui em 1625. Bem no centro fica a famosa Fonte do Tritão, projetada por Lorenzo Bernini em 1643. Say hello to the people of the world. Say hello to the people of the world. Hello, people. See? That's what I'm talking about. Guess where I am today? Right in front of Rome's one and only pyramid. Look. Essa pirâmide é muito antiga, foi feita entre os anos 12 e 18 a.C. Ela fica na junção de duas estradas muito antigas e foi incorporada às fortificações da cidade. O seu nome é Pirâmide de Sestio e foi construída como túmulo de Caio Sestio, um famoso religioso da antiguidade. Ela é feita de tijolo e concreto e foi coberta com mármore branco. A pirâmide é um dos mais bem preservados monumentos da Roma antiga. Ela fica bem próxima a outras atrações, como a Porta de São Paulo e o Cemitério Protestante. Agora eu estou numa das praças de Roma que tem fama mundial, a Piazza de Espanha, que até o século XVII foi chamada de Piazza de Francia e é dona de uma famosa escadaria de 135 degraus até a igreja de Trinità dei Monti. Essa igreja fica numa praça do mesmo nome. Ali, além dessa belíssima igreja barroca, você encontra um obelisco egípcio que está entre os mais belos da cidade. Não podemos também esquecer da belíssima Fontana della Barcaccia, projetada e construída entre 1627 e 29 por Pietro Bernini, pai do lendário Lorenzo Bernini. Que família talentosa, hein? A Piazza de Espanha está localizada numa das regiões mais chiques da cidade. As marcas e grifes mais famosas do planeta possuem lojas nessa região, muitas delas localizadas na Via Condotti ou em ruas próximas. Aqui no Largo Carlo Goldoni, por exemplo, há inúmeras marcas de renome mundial, bares nos topos dos edifícios e também edifícios recém-restaurados. Aqui nessa região você pode encontrar marcas como, por exemplo, a Fendi, que tem uma loja bem aqui na praça, bem na minha frente. Tem também essa aqui, ó, a Burberry, que conta com diversas vitrines e diversas unidades aqui na região. Além da Fendi e da Burberry, tem loja da Max Mara. Tem loja do Jimmy Choo. Tem Prada. Tem Gucci. As lojas mais populares, como Zara e H&M, ficam na Via del Corso. Aqui, as lojas são mais assim, tipo Louis Vuitton e tipo essa aqui, ó, a Dior. Dá também para comprar nozes dos vendedores locais, que são bem baratas e deliciosas. E aqui, ó, pessoal, é a Fontana della Barcaccia. A fonte da Barcaça. Muito, muito bonita mesmo. Nessa época a igreja estava em reforma, hoje ela não está em reforma mais. Então quando você for, não tenha medo de ser feliz, tá? E agora,
Agora vamos para uma das praças mais belas de Roma. Logo após cruzarmos a famosa Porta dei Popolo, ou Porta do Povo, localizada como ponto de entrada e saída dos muros aurelianos da região, entramos na praça de mesmo nome, Piazza dei Popolo, ou Praça do Povo. Antes da era das ferrovias, essa era uma das principais entradas de Roma. Durante séculos, a praça também era um local de execuções públicas, tendo a última dela ocorrido no ano de 1826. No meio da praça há um obelisco egípcio enorme, trazido da cidade de Heliópolis. O obelisco pertencia ao faraó Sete I, mas foi finalizado pelo faraó Ramsés II. Este é um dos obeliscos mais antigos e mais altos de Roma. Pessoal, olha só que beleza! Olhando para o outro lado da praça, dá para ver duas igrejas, as famosas igrejas gêmeas dedicadas a Santa Maria, assim como 3 ruas que seguem a partir da praça. Essas 3 ruas são conhecidas como o Tridente de Roma. As fontes e artistas de rua fazem desse lugar ainda mais mágico. É realmente surreal, pessoal. As igrejas gêmeas de Santa Maria dei Miracoli, construída em 1681, e a igreja de Santa Maria dei Monte Santo, construída em 1679, tiveram sua construção iniciada por Carlo Rainaldi e terminada por Lorenzo Bernini e Carlo Fontana. O Bernini tá por todo canto, hein, pessoal? A rua entre as igrejas é a famosa Via del Corso, onde tem Zara, H&M e muitas marcas mais simples do que a Via dei Condotti, ok? É outra. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. No próximo capítulo te levarei para ver a praça mais linda de Roma, onde está localizada a fonte mais linda do mundo, a Fontana di Trevi, na Praça de Trevi, claro, né? Essa é minha praça favorita. Bom, olha só que maravilha, pessoal. 1, 2, 3 e corta! Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. No próximo capítulo te levarei para ver a praça mais linda de Roma, onde está localizada a fonte mais linda do mundo, a Fontana di Trevi. Também vou te levar para ver a praça do Campidoglio, que é incrível. E também a Piazza Navona, que é a praça onde está localizada a Embaixada Brasileira e fontes magníficas. Olha só que beleza! Olha a embaixada, ó. Além disso, eu vou ver vocês para ver o famoso Altare della Patria, onde fica o túmulo de Vittorio Emanuele II, o primeiro rei da Itália unificada. Muita gente não sabe, hein, pessoal, mas a Itália se unificou no final do século XIX. Antes disso, eram inúmeros países. Olha que lindo esse memorial ao Vittorio Emanuele II. Pessoal, para você que ficou até aqui, eu acho que você já é um Travelzilla, hein? Não esqueça de dar o seu joia, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo e assinar o canal, obviamente, né? Bom, vejo vocês no próximo vídeo, tá, pessoal? Grande abraço, tchau, tchau! Nossa! Muito fantástico. Como eu disse, a cada quadra, a cada esquina, uma novidade. A Cidade Eterna realmente é incrível. Eu já vim aqui algumas vezes e toda vez adoro do mesmo jeito. O melhor modo de começar esse, que é o último capítulo de Roma, é aqui na colina do Capitólio ou Campidoglio em italiano. O lugar que já abrigou a sede do Império Romano na Antiguidade sofreu inúmeras intervenções com o tempo. A Piazza del Campidoglio, ou Praça do Capitólio, é hoje uma das praças mais bonitas de Roma. O seu design foi feito no século XVI pelo lendário Michelangelo e se encontra entre os 2 cumes da colina do Capitólio, a mais importante das 7 colinas de Roma.
Então, pessoal, em 1536, quando o imperador Carlos V resolveu fazer uma visita a Roma pela primeira vez... Pera, mas quem que era esse Carlos V mesmo? Então, esse cara governou uma boa parte da Europa, incluindo o reinado simultâneo de Castela e Aragão, o que fez dele ser considerado o primeiro rei da Espanha. Ele ainda herdou uma grande parte da Áustria, Hungria, partes da França e da Itália, fora os territórios das Américas, na Ásia, na África, enfim, foi uma das pessoas mais ricas e poderosas da história humana. Então, por isso, o Papa Paulo III de Farnese queria impressioná-lo. Então, ele pediu a nada menos que Michelangelo que transformasse uma colina decadente e cheia de lama em uma praça deslumbrante. Tudo isso para impressionar o poderoso Carlos V. O projeto não apenas contemplaria a praça, mas também os prédios do seu entorno. Hoje, a praça abriga museus e a prefeitura da cidade. Ela é magnífica. Galera, Roma é assim. A cada lugar que você vai, tem uma coisa maravilhosa para você ver. Olha só. Você tá aqui, ó. Você olha para cima, tem um prédio maravilhoso. Aí você olha para baixo, tem uma fonte incrível. Uma praça fantástica, ó. Then you go down the steps like this, look. Aí você vê, ó, uma ponte maravilhosa. A Praça do Capitólio ainda hoje figura entre as praças mais belas de Roma. Ela é rodeada por 3 prédios belíssimos. Ao centro se localiza a prefeitura, adornada por uma torre onde se localiza um relógio. Do lado direito se encontra o Palazzo dei Conservatori e do lado esquerdo o Palazzo Nuovo. É muito legal. A escadaria monumental também foi uma criação de Michelangelo. Ela conta com uma fonte e 2 estátuas, uma de cada lado, representando os rios Nilo e Tibre. Depois de visitarmos a bela Praça do Capitólio, decidimos visitar um dos edifícios mais belos e imponentes de Roma, o Altare della Patria, ou Altar da Pátria, que fica bem ao lado. O monumento foi construído em homenagem a Vítor Emanuel II, o primeiro rei da Itália unificada, que ocorreu em 1871. Muita gente não sabe, mas a Itália era um grupo de pequenos países, tá, pessoal? Vai, meu filho! Anda logo! O monumento foi construído em homenagem a Vítor Emanuel II, o primeiro rei da Itália unificada, o que ocorreu em 1871. O prédio fica entre a Praça Veneza e a colina do Capitólio. Sua estrutura eclética foi projetada por Giuseppe Sacconi em 1885, mas o prédio foi inaugurado em 1911, apesar de sua construção só ter sido terminada em 1925. O monumento também conta com o Mausoléu do Soldado Desconhecido, feito como uma homenagem aos militares mortos na Primeira Guerra Mundial, e conta com belas chamas eternas. Desde sua construção, o monumento foi controverso, porque para sua construção foram derrubados prédios históricos da região, além de ter sido muito criticado por sua grandeza e tamanho, considerado exagerado na época. Para mim, é um dos prédios mais lindos e imponentes de Roma, e ponto final. Nossa, muito fantástico. Como eu disse, a cada quadra, a cada esquina, uma novidade. A Cidade Eterna realmente é incrível. Eu já vim aqui algumas vezes e toda vez adoro do mesmo jeito. Peraí, pessoal, antes de sairmos daqui, eu vou te mostrar a belíssima igreja situada bem atrás do Altar da Pátria. É a igreja de Santa Maria do Altar do Céu. Vem com a gente. A basílica está localizada no ponto mais alto da colina do Capitólio. Ela é conhecida por ser a casa de diversas relíquias religiosas que pertenciam a Santa Helena, a mãe do imperador Constantino. Na Idade Média, a igreja foi o centro cultural e religioso de Roma, principalmente no período republicano ocorrido no século XIV. A façada da igreja perdeu seus antigos mosaicos e vários de seus detalhes originais,
Contrastando com sua simplicidade externa, está o seu interior barroco, extremamente rebuscado e luxuoso, um contraste que vemos em algumas igrejas do Brasil. As colunas do interior são todas diferentes entre si, já que foram retiradas de diversos prédios antigos que existiam em Roma. Entre seus tesouros estão pinturas do século XV feitas por Pinturicchio sobre a vida de São Bernardino de Siena, a Transfiguração pintada sobre madeira por Girolamo e a tumba de Cecchino di Bratti projetada por Michelangelo, entre outras coisas. Bom pessoal, agora é a hora de descansar um pouco e comer pizza por menos de 10 euros. Cada um conseguiu comer 4 pedaços de pizza e uma coca. É isso aí. Bom, pessoal, uma das piores coisas que poderia acontecer numa viagem para Roma aconteceu com a gente. A Fontana di Trevi estava fechada para reformas e não tínhamos a mínima ideia. Eu já tinha visto a fonte, que aliás é incrível, para mim é minha atração favorita em Roma, mas era a primeira vez o Leandro na cidade. Agora a gente tem uma boa desculpa pra gente voltar para Roma, né? Foi um momento triste, mas a boa notícia é que depois de 17 meses de reforma e 2,4 milhões de euros, a fonte está prontinha para você. Mas calma, eu tenho imagens gentilmente cedidas por minha amiga Patrícia Sayuri, que esteve em Roma após a inauguração da fonte e filmou tudinho pra gente. Obrigado, Paty. Você é o máximo! A Fontana di Trevi é a fonte mais linda que eu já vi até hoje. Nenhuma outra fonte no mundo sequer chega perto dela. Não vejo a hora de vê-la novamente, claro. Ela foi projetada pelo arquiteto Nicola Salvi e finalizada por Pietro Bratti. A fonte tem 26,3 metros de altura por 49,15 metros de largura. É a maior fonte barroca da cidade e uma das maiores e mais famosas do mundo. Em 1629, o Papa Urbano VIII não achou que a fonte que havia ali antes fosse magnífica o suficiente, então ele contratou Lorenzo Bernini, claro, para projetar uma fonte esplendorosa. Mas o Papa morreu e apenas um século depois, em 1730, o Papa Clemente XII organizou uma competição para escolher a pessoa encarregada de projetar e construir uma fonte magnífica ali no local. O vencedor foi Alessandro Galilei, mas os romanos não aceitaram dar o projeto para uma pessoa de Florença, então o Papa deu o projeto para o Nicola Salvi mesmo, que era da cidade. Os trabalhos começaram em 1732, mas só foi completado muito depois da morte do artista. Sua inauguração foi em 1762 e foi um trabalho finalizado por Pietro Bratti. Acredita-se que, ao jogar uma moeda na fonte, você garante que retornará a Roma. Mais ou menos 3.000 euros são arrecadados ali todos os dias e todo o dinheiro arrecadado é revertido para obras de caridade na cidade de Roma mesmo. Gente, essa cidade é belíssima, mesmo com um tempo horrível assim, é simplesmente incrível. So it's raining now and the Vatican is right there. Depois da visita à Fontana di Trevi, queríamos andar até o Vaticano, mas o tempo fechou e ficamos com medo de tomarmos um banho. Então resolvemos ir até a Praça Navona, que estava próxima. A Praça Navona certamente está entre as mais lindas da cidade. É uma praça barroca. Se essa praça já é linda num dia feio como esse, imaginem como ela não é num dia de sol, hein? É maravilhoso, eu já estive aqui no verão e é simplesmente incrível. A praça foi transformada no que ela é hoje durante o pontificado do Papa Inocente X, que reinou entre 1644 e 55. A praça foi transformada no que ela é hoje durante o pontificado do Papa Inocente X, que reinou entre 1644 e 55, e cuja casa de sua família, o Palácio Pampili, se encontra aqui. Desde os anos 20 que o palácio abriga a Embaixada do Brasil na Itália. No centro da praça foi construída a Fontana dei Quattro Fiumi, ou Fonte dos Quatro Rios, que possui um obelisco domiciano em seu topo. É belíssima essa fonte, pessoal.
Essa bela igreja barroca localizada atrás da Fonte dos Quatro Rios foi construída no século XVII em homenagem a Santa Inês, que foi martirizada em um estádio que existia bem aí no local, o Estádio Domiciano. A construção começou em 1652 pelos arquitetos Girolamo e Carlo Rainaldi e foi finalizada por Francesco Baromini e depois por Bernini. Bom, como eu disse antes, a praça é o local onde fica localizada a Embaixada do Brasil. Lembre-se que o Brasil tem a maior colônia italiana fora da Itália e por isso a nossa embaixada fica em um local de destaque na cidade. São 31 milhões de descendentes de italianos no Brasil, isso sem contar os descendentes de português, de espanhol, de libanês, que também tem um pezinho na Itália, né? Agora eu tô na Piazza Navona, no centro de Roma. E aqui, ó, tem essa fonte incrível. Fantástica. E ali é a Embaixada Brasileira aqui na Itália. Bem-vindos à Praça São Pedro. Bom, tecnicamente aqui não é Roma, e sim um outro país, o Vaticano. Mas essa praça fez parte de Roma pela maior parte de sua história, por isso ela está aqui nesse vídeo. A Praça de São Pedro costumava pertencer a Roma até 1929, quando Mussolini fez um acordo com a Santa Sé chamado Tratado de Latrão, que criou o Vaticano. A Piazza San Pietro foi desenhada e construída por Lorenzo Bernini. Gente, esse cara fez tudo aqui em Roma, né? Entre 1656 e 1667, durante o pontificado de Alexandre VII. De acordo com Bernini, o pórtico da praça foi feito em alusão a um abraço materno aos filhos da igreja que aqui visitam, assim como aos hereges que queriam uma reaproximação com a fé católica. Basicamente um abraço em todo mundo, tá? A praça é impressionante, tem 320 metros de profundidade, 284 colunas, 140 estátuas de santos e 2 fontes, uma construída por Bernini e a outra por Maderno. Bom pessoal, muito obrigado por ficar comigo até o fim. Se você chegou até aqui, você já é um Travelzilla, hein? Não deixem de dar o seu joia, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Agora vamos para a cidade de Florença. Olha só, vou mostrar para vocês lá em cima. Tá vendo? Essa é a Praça de São Pedro aqui de cima. E agora vamos para a cidade de Florença. Segue a abertura da série sobre Florença. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.